Mais uma aula do nosso Via Aérea Pro. Essa aula aqui é sobre indicação. Afinal de contas, quando é que a gente intuba? Quando é que a gente chega para a equipe e diz assim, pessoal, organizar o campinho ali, vai ter que intubar o Rafael. Então, decidindo a parada, é sobre isto. A grande verdade, caro aluno, que eu, você e a torcida do Flamengo, a gente acaba intubando pacientes basicamente por dois motivos. Esses motivos vão ser o rebaixamento do nível de consciência e o apneia, insuficiência respiratória. Tá? Vou entubar para edema agudo. Ok, insuficiência respiratória. Vou entubar para um DPOC. Ok, insuficiência respiratória. Vou entubar para neuroproteção. Ok, rebaixamento do nível de consciência. Vou entubar o que for, vai cair nessas duas pastas. Tá bom? Então, é claro, existe outra situação, assim, aquele paciente que eu acredito vai apresentar uma evolução desfavorável, vai ter que ser transportado, enfim, claro. Mas para o plantonista, no dia a dia ou no noite à noite, acaba que a gente vai entubar os pacientes por esses dois motivos. Ou rebaixamento ou alteração do estado mental e ou insuficiência respiratória. Na grande maioria das vezes, hipoxemia. E isso tem que estar na nossa cabeça. Porque tão importante quanto saber fazer o procedimento, preparar, planejar, orquestrar, é saber indicar. Para que a gente não perca o juízo e acabe fazendo coisa a mais ou coisa a menos para o paciente. Já viu que quando a gente está falando de instalação de via aérea, é um assunto que traz uma série de consequências. Tem duas palavrinhas que eu quero te apresentar, elas não são antes, você já as conhece, mas trazer para o nosso assunto em questão aqui no curso, que é reversibilidade e refratariedade. Bom, refratariedade é quando, apesar das minhas medidas, eu não tenho o resultado que eu gostaria. E reversibilidade é a capacidade de converter, de reverter uma situação vigente. Tá? Onde é que isso se aplica? Quando a gente está falando de intubação orotraqueal, cara, professor Rafael Zortica, Sortica, Zórtica, Shortica. Calma, você já vai entender. Pensa aqui comigo, questão de prova. Tem duas possibilidades, as chances de acertar é 50%. Qual dos dois quadros tu acha que dá pra gente resolver mais rápido? Via bacteriana ou um edema agudo? Tempo. Tempo esgotado é rápido. Agora, comigo é muito rápido. Em verdade, nós sabemos que para se tratados direitinho, para pneumonia bacteriana vai ser terapia, corticoide sim ou não, mas demora um pouco. Já vai tratar o edema agudo pulmonar, se a gente fizer as coisas direitinho, não ficar na furosemida monoterapia, se a gente fizer o vasodilatador e fizer o diurético de alça, a gente também consegue tirar o paciente do quadro. Mas é mais rápido resolver o edema agudo do que resolver a pneumonia bacteriana. Assim sendo, qual dos dois perfis você acha que vai acabar indo mais para o tubo? Levando em consideração a nossa capacidade de reverter e levando em consideração a gente não conseguir o efeito que a gente gostaria. Se a gente fizer as duas coisas direitinho, muito possivelmente esse paciente da pneumonia bacteriana vai acabar indo mais para o tubo. Então é importante a gente entender o que está na nossa frente. Que perfil de paciente é esse? Ele é passível de eu pelo menos tentar? É, porque a gente já conversou. Mas o tubo não trata nada. O tubo é uma terapia de suporte. Ele não é o fim da conversa. Ele é muitas vezes o começo dos problemas. Eu preciso seguir tratando. Eu vou precisar seguir vasodilatando. Eu vou precisar seguir diminuindo o balanço hídrico desse meu paciente, negativando. É assim? Bom? O edema agudo, a gente já viu, é mais rápido, então a reversibilidade aqui vai estar mais proeminente. E a refratariedade é quando, apesar de todas as minhas tentativas, da furosemida 0,5 a 1 miligrama aqui, se o meu paciente já faz uso de furosemida em casa, eu posso aumentar essa dose. Fiz o nitroprusiato, não fiquei com medinho, né?
fui ali titulando a dose a cada 5, 10 minutos, mesmo assim, ou a nitroglicerina, mesmo assim, meu paciente respondeu bom. Então, tem uma coisa interessante, e os alunos dos meus cursos, dos meus projetos, sempre percebem que nunca é só via aérea, ou só cuidados do esporte, né? O que for. Sempre tem mais, né? Então, acho que não conseguiria ser somente o assunto. E tem uma coisa importante que a gente vai vendo, eu gosto de falar isso com vocês, que pegue qualquer tratamento, dentro da terapia intensiva, da medicina de emergência, você vai perceber que a gente começa com medidas mais gerais, começa com medidas mais genéricas que vão comportar um número maior de pacientes e que vão conseguir resolver os casos. E conforme meu paciente não vai respondendo e eu vou evoluindo, eu vou avançando as casas no tratamento, mais e mais difícil vai ficando, menores são os benefícios e maiores são os para-efeitos. Então é por isso que a gente trata a base, o esteio, um fármaco que vai conseguir resolver a grande maioria dos pacientes e não com a ponta extrema. Então por isso que a gente vai tentar tratar os pacientes antes de entubar e na grande maioria das vezes a gente pelo menos vai tentar conseguir. E um outro exemplo. Vamos pegar o Rafael asmático. Eu adoro me colocar de exemplo porque parece que dói na carne. Fica mais próximo. Rafael asmático, 31 anos, da entrada então lá no teu pronto-socorro. É claro que tu não vai sair me entubando. Afinal de contas, o tubo não é terapêutico. Bem, então como é que a gente trata esse Rafael? Não é com os inaladores? Sim. Não é com a corticoterapia? Sim. Com efeito mineral? Sim. Anti-inflamatório? Positivo, comandante. Se você vai usar em mim prednisona, hidrocortisona, metilpred, dexametasona, seu critério. Se você vai querer me nebulizar ou fazer os puffs inhalers, também fica a seu critério. Mas eu vou considerar que você fez o ótimo. Não ficou com medinho da taquicardia, do tremor, não fez dosezinha subterapêutica, não ficou com os 3 jatinhos. Eu fui tratado em tempo e a contento. Só que não respondi legal. Você foi lá, tomou um cafezinho, viu outro paciente, conversou com o colega, voltou para me reavaliar. Eu sigo com o aumento do trabalho respiratório, eu sigo com musculatura acessória, eu sigo com a minha fala mais entrecortada, eu sigo discretamente mais hipoxêmico, porque esse costumeiramente não é o problema desse paciente propriamente. E aí a gente parte para o segundo passo, segundo step de tratamento. Costumeiramente, fato de magnésio, muita gente já pula beta-parenterais, aminofinas, tributalinas, enfim. Aqui, é claro, reforça, refaz muitas vezes os inaladores. E, caro aluno, já começa a ver o exemplo que eu acabei de dar. Conforme a gente vai andando para a direita nessa linha terapêutica, maiores os para-efeitos e mais duvidosos são os. Aqui sim eu fico mais cardíaco, aqui sim eu faço mais hipocalemia. Aqui sim eu fico mais acidótico. Então, é muito importante que a gente trate os pacientes contento para evitar chegar nessa faixa, porque muitas vezes o meu paciente não vai ter milagre diante do que a gente está fazendo. Mais uma vez, eu não respondi. Aqui, diante desse intenso trabalho respiratório aumentado, diante dessa imunidade cardiorrespiratória do paciente, não está legal, está instável de fato, eu esgotei as minhas possibilidades, eu agora decido pela intubação. Eu tentei tratar, mas não gosta. Será que ele não tem uma pneumonia associada? Sim. Aqui sim, diante da ausência da reversibilidade e frente a frente com a refratariedade das minhas medidas, eu decido pela intubação. Muito bem indicado. Vou preferir o quê? Tubo maior, permitir o componente exalatório, a fase expiratória do meu paciente,
e vou manter esse paciente em um regime mais aprofundado para tirar ele desse status asmático em torno de 24, 48 horas, mais para 24, menos para 40. Beleza? Pô, tá indo. Bem gerenciado, bem indicado. Então, uma coisa que eu vejo muito na prática, pessoal, e confesso que eu não entendo, é essa gasodependência na indicação da intubação orotraqueal dos pacientes em insuficiência respiratória hipoxêmica. Que diferença vai fazer? Gasometria arterial, gasoar, né? É um dos procedimentos em terapia intensiva mais dolorosos. A punção arterial, como tem aquela camada muscular maior quando comparado com o vaso venoso, dói pra caramba, pessoal. Ah, mas eu quero ver o quanto de hipoxemia, eu quero. Sinceramente, você não tem a saturação periférica, né? Então, eu confesso para vocês que dos meus 24 até hoje, com 31 anos, eu não recordo de ficar solicitando gasometria arterial para decidir intubação. Exceto se eu desconfio que o meu componente, que aquele paciente esteja em hipercapnia, esteja, né, em hipoventilação alveolar. Aqui, talvez, se eu pressurizar, se eu aumentar essa troca lá no alvéolo, eu consigo escapar do tubo. Aí, super bem indicado. Agora, geralmente esse paciente tem uma historinha, né? Ele é um retentor, ele tem apneia e hipopneia do suco. Agora, nosso paciente de insuficiência respiratória, hipoxêmica, que é a grande maioria dos doentes que acabam entubando, sinceramente, eu não vejo benefício. A gasometria vai ser só para acabar protelando, e muitas vezes é inevitável. Você vai coletar a gasometria, o técnico vai ter que ir lá no laboratório, vai trazer a gás impressa. O que vai mudar na sua, né? Então, sinceramente, uma decisão de intubação no paciente mais de fundo respiratório é mais visual e menos gasométrica. Então, tenham esse cuidado, não sejam gasodependentes. E a mensagem final que fica aqui nessa primeira aula do Decidindo a Parada é: se possível, tente tratar. A gente quase sempre vai dar tempo. Temos uma aula aqui para quando a coisa não dá chance de pelo menos tentar, que é a forçado a agir. Se você ainda não assistiu, vai lá e assiste. Porque quase sempre dá para pelo menos tentar. Né? E lembre-se, as coisas começam pelo início, não pelo final. A intubação não é nem precoce nem tardia. Isso aí a gente já bateu cabeça lá na época do Covid. E a gente foi para um lado, foi para o outro, para a esquerda, para a direita, e acabou retornando ao meio, intubando como sempre intubamos. Nem precoce, tardio, mas nós, plantonistas, que trabalhamos com paciente crítico, acaba que a gente intuba esses nossos pacientes por dois motivos. Pode pensar aí nas tuas últimas 10 intubações que eu vou acertar. É claro, não vou conseguir acertar se tu intubou, sei lá, uma HSA, Fisher tal, Hunter Hess tal, World Federation Neurosurgery. Não, talvez também não vou acertar que tu intubou um paciente com choque cardiogênico, mas muito possivelmente eu sei que tu intubou casos de alteração de estado mental e ou insuficiência respiratória, porque não foge muito disso. Costumeiramente são as duas pastas maiores, né? Os dois baldes onde a gente vai jogando os pacientes para dentro, assim, olhando de cima. Tá bom? Então acaba que a gente vai intubar pacientes ou por rebaixamento e ou por insuficiência respiratória. E essa aula aqui a gente vai falar disso, que é indicação. Tem duas palavrinhas que eu gosto muito e há anos eu venho ensinando para os profissionais, também para os acadêmicos, né, que estão aqui conosco, que é a reversibilidade e refratariedade. Tem a aula 1 do Decidindo a Parada, que também é sobre educação. Lá a gente falou sobre os casos de insuficiência respiratória. Aqui a gente vai falar sobre os casos de alteração do nível de consciência e de rebaixamento do estado mental, ou Alter Mental Status, né, que o americano chama. Não precisa sair correndo e lá assistir. Faça no seu tempo, não há nenhuma ordem, não haverá nenhum prejuízo, tá bom? Mas, feitas as apresentações iniciais, vamos ao que interessa. Quando a gente fala de rebaixamento do nível de consciência, a gente sempre lembra do famoso Glasgow less than 8 intubate, né? Glasgow menor que 8, menor ou igual a 8 intuba. Uma aula específica aqui no curso chamado Dogma do número 8. Vai lá e assiste, depois tu me conta. Mas aqui vai levar em consideração
um refinamento, um polimento, levando as nossas duas mais novas palavrinhas, reversibilidade e refratariedade, para o jogo. Primeira coisa que é importante da gente saber: a maioria das causas de rebaixamento do nível de consciência estão associadas a fundos, a etiologias tóxico-metabólicas infecciosas. O que isso quer dizer? Que geralmente o problema vai estar da cabeça para baixo e não do pescoço para cima. Isso é o contrário do que todo mundo pensa. Bom, se isto é verdade, e de fato é muito importante que a gente olhe o restante do corpo do paciente para que nós não fiquemos presos somente à realização da tomografia computadorizada de crânio. O exame laboratorial também pode nos ajudar. Oh. Então, todo paciente que vai estar mais rebaixado eu vou entubar? Não, filho. Não. Por quê? Porque algumas causas eu consigo, empregando as palavrinhas da reversibilidade, da capacidade de reverter uma situação ou da refratariedade, né, da ausência de resposta às nossas intervenções, eu vou levar isso em consideração para indicar, bater o martelo e chamar a equipe e falar: pessoal, nós vamos ter que entubar o Rafael. Para todo paciente considerado rebaixado, a gente vai levar em consideração que ele possa estar hipoglicêmico. Afinal de contas, todo estado mental alterado deve ser considerado hipoglicêmico até que se prove o contrário. A gente prova o contrário de uma maneira muito fácil, muito barata e que tem em todos os lugares. Basta uma gotinha de sangue na ponta do dedo. Tá? Então, hipoglicemia, sei lá, 30, 40, 50, 60. Cada lugar fala um cut-off, né? Um limiar. Mas, se o paciente estiver hipoglicêmico, a gente trata com G50, com glicose hipertônica e acabou a conversa. Livramos um paciente de entubado. Existem outras causas, é claro. A síncope, o famoso atendimento do deixa disso. Evento súbito rápido de recuperação espontânea, onde costumeiramente, quando a gente vai atender o doente, o paciente já não quer mais. Ele já melhorou, ele já está assinando o termo de recusa, ele quer ir para sua casa. Se precisa fazer screening, follow-up, tilt test, eletro-eco holter, isso é uma outra conversa. Se é neuromediada, se é cardio, fica para uma outra aula. Tá bom? Convulsões. Preciso entubar o paciente. Está em pós-ictal? Na maioria das vezes não. A gente tem um ponto específico aqui sobre o paciente em atividade convulsiva. É bem interessante. Mas, via de regra, o paciente vai convulsionar. A verdade é que a maioria das convulsões são autolimitadas, graças ao bom Deus. Então, muitas vezes, quando a gente chega, ou quando o diazepam ou o midazolam chega, o paciente já parou de convulsionar e vai ficar mais rebaixado, e vai ficar com a respiração mais ruidosa, e vai ficar mais um pouquinho mais hipnótico, cialorreico. Mas isso passa, costumeiramente em torno ali de 10 minutos, o paciente começa a recuperar o nível de consciência. Basta um pouquinho de paciência da nossa parte, é claro. Às vezes o paciente não acorda. Será que ele está em estado de mal não ativo? Será que ele precisa receber intubação orotraqueal? Talvez, mas isso é uma minoria. Bom, graças a Deus. O paciente etilista. Esse aqui, coitadinho, tem muita gente que maltrata, né, pessoal? É um problema psiquiátrico, é um problema clínico, tá? Deve ser visto como qualquer outro paciente. Lembre-se, o paciente etilista, muitas vezes, ele é um hepatopata. Ele se tornou um cirrótico OH, né? Um cirrótico por etilismo. Pacientes cirróticos, pacientes etilistas, muitas vezes, plaquetopênicos, eles caem, eles são encontrados caídos. Pode apresentar sangramento. Paciente idoso que tem queda de própria altura, muitas vezes faz hematoma subdural. Então, fica de olho, tá? Mas na maioria das vezes, o paciente etilista, principalmente se mais jovem, é um doente que ele mesmo se auto-reavalia, ele mesmo se dá alta, né? Quando a gente vai lá reavaliá-lo, ele já foi embora. E costumeiramente ele também não precisa ser entubado, tá? Depois das
toxidromes, né, das intoxicações medicamentosas, das intoxicações exógenas, existem duas que são mais prevalentes e que podem receber antídotos reversores e acabar não precisando ir para o tubo. O que a gente mais vê aqui no Brasil são as tentativas de extermínio, né, de autoextermínio por uso de benzodiazepínicos, diazepams, flunitrazepams, trazolans, tudo que tem esse sufixo pan, ana no fim, costumeiramente são pacientes do sexo feminino. Né? O estudo do suicídio mostra que geralmente o paciente de sexo masculino faz uso de métodos ou meios mais violentos, com arma de fogo, enforcamento. Pacientes femininos fazem uso de fármacos. Costumeiramente não vai acontecer grandes coisas, a maioria desses pacientes ficar bem, só um pouco mais sonolentos, não vão precisar ser entubados, mas se rebaixar demais, existe o flumazenil. É o antídoto pode ser feito, também pode ajudar a evitar uma intubação. E um caso pouco menos frequente, mais prevalente lá na realidade do americano, são as intoxicações por opioides, né? Tanto que tem uh, tinha aquela recomendação do Narcan, né? Da Naloxona, né? Nasopei, feita pelo próprio leigo, pelo próprio transeunte, que eles chamam de bystander. Eu só vi intoxicação por opioide proposital, auto-infligida, uma única vez por uso recreacional de tramadol, tá? Já contei essa história algumas vezes. Que era um paciente num hotel, estava acontecendo um evento médico na cidade onde eu morava, e um colega ligou, se apresentou como médico, falou que a esposa estava tendo uma crise anafilática e solicitou apoio do SAMU. Que era eu, no caso. Lá fomos nós. E uma dica, você que trabalha como socorrista, não pegue elevador. Tá? Você foi chamado num prédio, você vai de escada. Se o elevador trancar, não tem atendimento. Coisas que não tem no livro. E aí lá chegamos, estava uma jovem meio embaixada, assim, tinha um monte de remédio, tinha um bom, mas não tinha nada de rash cutâneo, não tinha bilância, não tinha comemorativos que a gente costuma encontrar diante de um paciente com quadro de anafilaxia. Ela tinha uma pupila bem pequenininha, estava mais bradipineica e tinha diversos sítios de ponção. Quando eu me ajoelhei para atender ela, ela estava na cama. Algumas ampolas de tramadol acabaram caindo por cima de... Ah, bom, entendi. Chegamos com a paciente já bem melhor no pronto-socorro. Por quê? Porque existe um antídoto chamado Naloxona. Tá bom, pessoal? Então, tudo que a gente puder fazer para evitar a intubação, a gente já entendeu que isso nos ajuda bastante. E se nos ajuda, ajuda o paciente. Mas, aqui, a gente está diante da reversibilidade dos quadros. E quando a gente não consegue reverter? Então, a gente vai sempre tentar tratar. Se as coisas não resolverem, aí a gente vai então justificar a nossa intubação orotraqueal. A grande questão é saber indicar, não fazer coisa a mais nem coisa a menos, né? Então, o tubo, como não é um tratamento específico, ele é somente um suporte, a gente não pode ver ele como acabou, resolvi. Não, isso aí é pensamento de quem está começando. Foi lá e entubei. Tá, mas e o resto? Não fiz nada. Não, existe mais a ser feito. Senão, o paciente não sai do tubo nunca. Lembre-se que o desmame começa no momento que eu intubo o meu paciente. Que mais? Que mais? Que mais? Tem coisas que eu não vou conseguir bater na palavrinha da reversibilidade. Eu vou acabar caindo na refratariedade. Será que um paciente que sangrou a cabeça com um hemoventrículo, com um hematoma super extenso, com hipertensão intracraniana, que vai ter que estar rebaixado e vai ter que transferir para receber atendimento da neurocirurgia? Será que esse paciente eu consigo fazer alguma medida que vai evitar ele ir para o tubo? Eu tenho que ter a humildade de falar, bom, esse paciente aqui precisa ir para um centro maior. Esse paciente aqui, por maior seja o meu conhecimento, a minha boa vontade, ele não vou alcançar a reversibilidade do quadro. Eu não sei abrir cabeça, eu não sei evacuar hematoma, eu não sei instalar derivação ventricular externa. Esse paciente aqui
vai ter que ser entubada, porque não há o que eu faça que possa ajudar a tirá-lo desta questão. Então é isso, pessoal. Quando minhas medidas não surtirem efeito, o paciente precisar ser entubado porque ele segue rebaixado, eu não vou conseguir sozinho organizar esse paciente, então eu vou entubá-lo para a proteção da via aérea como suporte até que ele receba o tratamento específico. E pós-intubação, o que eu vou fazer? Radiografia de tórax para ver se esse tubo está bem posicionado, para ver se não houve nenhuma lesão ou complicação por tempo. Gasometria arterial, lembrando que os ajustes levam aproximadamente 15, 20 minutos para se tornarem fidedignos com a nova gasometria. E analglosedação e não sedanalgesia. Pacientes vão ficar bem só com analgésico, seja ele morfina, seja ele fentanil. Se o meu paciente ficar sincrônico, desconfortável, eu posso fazer também o sedativo. Para a grande maioria dos pacientes, a recomendação é que a gente evite os benzodiazepínicos, certo? Porque estão mais associados a delírio associado à mortalidade. E aqueles pacientes, lembre-se, nem todo mundo precisa ficar super aprofundado. A maioria dos pacientes a gente quer um doente AA, awake and aware, aquele paciente que você chama e ele abre o olho e interage com o examinador, ele é participante do seu corpo. Bom? E regimes profundos vão ser muito restritos. Combinado? Então leve isso em consideração para que a gente possa modificar o nosso cenário e entregar uma qualidade assistencial maior para todo mundo. Eu ganho, você ganha equipe, ganha também paciente, família, comunidade social. Grande abraço, espero que essa aula possa ter te ajudado.